Olá pessoal, esse é o seu canal da Psicologia, tudo bem com vocês? Uma coisa que você precisa saber: se você cresceu em um lar onde você foi pouco validado, onde você recebeu pouco afeto, onde você sentia que você era tratado de uma forma diferente, onde de repente os seus irmãos tinham determinados privilégios que você não tinha, ou você não teve aquele pai, aquela mãe muito presentes, que demonstravam que se importavam com você, que você era importante. Quando você tinha as suas conquistas na infância, elas não eram celebradas, elas não eram validadas, ou você aprendeu a se virar sozinho desde muito cedo, você sentia que você não podia contar com aquelas pessoas, de duas uma. Ou você se tornou uma pessoa extremamente rígida, extremamente reativa ou muito protegida, uma pessoa muito severa, muito blindada, casca grossa, quase que impenetrável, ninguém consegue acessar você, você já tem uma armadura muito forte. Ou você se tornou uma manteiga derretida, você se tornou uma pessoa com um coração muito bom, uma pessoa desejosa, sabe, sedenta, faminta daquele olhar de aprovação, faminta daquele cuidado familiar, daquela aceitação. E isso te fez um adulto vulnerável, um adulto que não consegue se impor, que não consegue dizer não, que não consegue se colocar, que não consegue ter firmeza, não consegue ser uma pessoa assertiva. E se você faz parte desse primeiro grupo que eu falei, que é mais rígida, mais blindada, uma pessoa mais fechada, pouca gente te acessa, você tem uma imagem forte ali, reativa, mas nos dois casos você ainda pode ser uma presa fácil para narcisistas, para abusadores, para manipuladores, para pessoas aproveitadoras. Em que sentido? Se você faz parte desse primeiro grupo, que aprendeu a ser muito fechado e muito protegido, já mandando uma mensagem ali de cara: não se aproxime porque aqui o negócio comigo não é fácil. Isso, por ser só uma casca, por ser só um verniz que você teve que criar para não ser abusado ou para se proteger, já que essa proteção não veio da tua família, essa blindagem, você não podia confiar nessa segurança, nessa proteção do seu pai e da sua mãe, você teve que cuidar disso. Isso tem uma fragilidade por trás, tem uma ausência, uma carência, uma falta, uma brecha por trás disso. E aí, por mais que você seja essa pessoa super firme, que sabe se cuidar, que sabe se defender, por talvez você não ter consciência desse buraco, por talvez você não ter consciência de que isso foi só uma casca, foi só um envelope que você teve que criar como autodefesa, quando você encontra alguém que te estuda, que te escaneia e que percebe que aquela tua força, aquela tua blindagem é só uma casca, mas que você ainda tem aquela criança machucada, aquela criança frustrada, aquela criança não olhada ainda dentro de você, quando essa criatura narcisista, manipuladora, percebe isso, é aí que ela vai investir, é aí que ela vai atuar. E como? Geralmente, se ela perceber que houve essa falta na tua infância, e geralmente é você quem acaba contando, porque o empata, o codependente, ele tem essa coisa. Quando ele cria uma conexão com alguém, ele quer mostrar quem ele é. Até porque ele não tem nada para esconder. Então, para criar essa conexão, ele se desnuda. Ele se mostra, ele fala dos traumas, ele fala das dores, ele fala das fraquezas, ele conta tudo que ele já sofreu, tudo que ele já viveu. E aí, essa pessoa aproveitadora pensa: é nesse botão que eu vou apertar. E aí ela vem logo com uma historinha de que ela também sofreu na infância, de que a vida dela foi muito sofrida, para criar uma identificação com você. E criada essa identificação, você até vai conseguir ser essa pessoa forte, blindada para os outros, reativa, do tipo que algumas pessoas até te temem, falam: nossa, mas a pessoa fulana ou fulano é tão duro, né? É tão seco, é tão frio e tal. Mas a criatura narcisista, como boa estudiosa do perfil humano, como boa estudiosa das suas presas,
ela percebendo essa fragilidade, ela vai investir ali e você vai cair. O que vai te causar uma indignação depois que você descobrir onde você estava se metendo. Porque você vai pensar, nossa, mas eu era uma pessoa tão blindada disso tudo, eu era uma pessoa tão forte, eu sabia dizer não para todo mundo, eu sabia contornar as situações, eu nunca fui uma pessoa emocionada, eu nunca fui uma pessoa muito dada, eu sempre fui tão cônscio das minhas emoções, tão ciente de mim, tão dona do meu nariz. Como é que essa pessoa conseguiu fazer isso comigo? Então, esse é o prejuízo. Já para a pessoa que é mais frágil, que é uma pessoa que não sabe dizer não sabe ser assertiva, ela já entra perdendo de 10-0 para o narcisista, para narcisista, porque eles nem vão ter que ter todo esse trabalho de construir aquele personagem de forma tão detalhada, porque na própria leitura que ele faz da pessoa, quando ele a conhece, quando ela a conhece, ele já percebe que não precisa de muito para roubar o coração dessa pessoa, não precisa de muito para criar essa falsa conexão, porque a pessoa está ali dando todos os sinais de, olha, eu tô aqui, eu sou um salvador, eu sou uma salvadora, eu não vejo a hora de alguém cheio de problema cair no meu colo para eu ajudar a salvar, para eu ajudar a resolver. Então fique atento, qual é a mensagem que você tem passado, o teu comportamento, a tua fala, a tua postura, no trabalho, nas relações, no seio familiar, qual é a mensagem que você passa para esses abusadores? Porque assim, o nosso intento aqui não é que você se torne uma pessoa agressiva, não é que você se torne uma pessoa grosseira, uma pessoa rude, uma pessoa indelicada, não. É que você se torne uma pessoa assertiva, é que você se torne uma pessoa que perca um pouco dessa ingenuidade, dessa inocência, e que você pare de medir todas as pessoas com a sua régua da extrema empatia. Não parta do princípio de que todo mundo é mau e nem parta do princípio de que todo mundo é bom. Teste, observe os frutos. Não fique preso ou presa nas palavras dessas pessoas. Observe as atitudes. Quanto tempo duram essas atitudes? Porque nós sabemos que eles, no período da sedução, eles têm muita facilidade em praticar atos de amor, atos de bondade, atos de benevolência. Então você tem que ver a durabilidade desses atos. É sólido aquilo que está sendo mostrado? Aquilo perdura? Por quanto tempo? O que tem por trás? Então é essa observação que você tem que fazer. Porque assim, acho que já passou da hora. Você não pode mais se dar o luxo de ser um alvo fácil, de ser uma presa fácil. Lembre-se, narcisistas, aproveitadores, manipuladores são oportunistas. Eles vão onde estiver mais fácil. Eles vão onde eles vão gastar menos energia. Então, se você a vida inteira aprendeu a ser um agradador de pessoas, para conseguir o amor delas, para conseguir a atenção delas, para se sentir merecedor de qualquer reconhecimento, talvez seja a hora de você mudar esse padrão. E se você nunca foi um agradador de pessoas, a pergunta é: por onde essa criatura conseguiu entrar? Qual foi a brecha na sua armadura por onde ela conseguiu te acessar? Já que você era uma pessoa forte, era uma pessoa bem resolvida, decidida, mas essa pessoa, justamente ela, conseguiu desmontar toda essa estrutura que você tinha em você muito definida e conseguiu fazer esse estrago todo. E assim, é muito importante você analisar isso. Eu vou te dar um exemplo pessoal dessa fraqueza que nós podemos ter e que é um sinalizador para aproveitadores. Eu acho que eu já mencionei aqui algumas vezes. Há muitos anos eu tive um chefe, e era um chefe extremamente abusivo do ponto de vista psicológico, eu digo. E, por incrível que pareça, eu sabia que eu era muito boa naquilo que eu fazia, eu sabia o quão relevante, o quão importante era o meu papel trabalhando junto àquela pessoa. Eu sabia que eu estava sendo abusada emocionalmente, psicologicamente e financeiramente também,
Mas todas as vezes que eu pensava em sair, eu não conseguia pensar no meu bem-estar. Eu conseguia pensar única e exclusivamente na falta que eu ia fazer para a logística da vida daquela pessoa e daquela empresa. E olha que coisa doentia. Então, quando você diz assim, eu sei o que tem que fazer, mas eu não consigo fazer, eu te entendo. Eu te entendo, porque aqui eu não estou nem falando de uma pseudo-relação amorosa, eu estou falando de uma relação de trabalho. E assim, os meus pais não são narcisistas, mas pela educação que eu tive, por uma série de coisas que eu vivi, aquela coisa do compromisso, de ter a palavra empenhada e aquela palavra você fazer valer. Então, eu tinha uma educação e eu tinha uma crença e uma prisão mental de que eu precisava cumprir o meu compromisso com aquela pessoa e que mesmo ela me pisando, mesmo ela me desvalorizando profissionalmente, financeiramente, psicologicamente, eu tinha uma obrigação com ela. E aquilo era muito mais forte do que eu, era uma luta, era uma guerra entre mim e esse pensamento padrão que eu estava acostumada a ter desde a infância. Então, quando você me diz, eu sei o que tem que fazer, mas eu não consigo fazer, eu consigo te entender. Eu consigo dimensionar. Porque se eu já tinha essa dificuldade por algo que não havia uma sedução, de que não havia uma relação amorosa, eu imagino você, que teve uma interação em todos os níveis com essa pessoa, né? No sentido físico, no sentido psicológico, emocional, pelo menos da sua parte, foi verdadeiro e foi profundo. Então, acredite, se eu conseguir, você também consegue. Um beijo grande e até o próximo vídeo.